consertou, né? Das pedrinhas aí fica bom. É, esqueci a capa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar o culto, né? José Ferreira. O negócio que eu acho que não está ligado. Está desligado aqui. Aqui embaixo, está desligado. O negócio. Liga aí, você. Você vem na frente. Não ligou. O notebook está carregado? Foi? Muito bem, irmãos. Vamos iniciar hoje de uma forma um pouco diferente, né? Vamos iniciar lendo as Sagradas Escrituras. O nosso tema hoje, à noite, a mensagem é a nossa luta. O título é a nossa luta. E nós vamos ler 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. Nós vamos ler todos juntos. Vamos ler juntos, irmãos? Começando com o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Muito bem, vamos orar. Eu vou convidar nesse instante o irmão Davi. Ele fará uma oração pedindo a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Oremos com o nosso irmão Davi. Amado Deus Pai, nós te agradecemos ao Senhor pelo dia que nos concedeste, pelas bênçãos, pelas vitórias, mas em especial, Deus, a bênção da salvação através de Cristo Jesus ali na cruz. Pai, nós queremos te agradecer porque temos o privilégio e a alegria de poder estar no teu santuário, nesse tempo, como igreja reunidos para adorar o Senhor na vida da tua santidade. Te damos graças pela vida de cada irmão e irmã que pode chegar aqui nesta noite, aqueles que porventura estão a caminho, o Senhor esteja guardando também, tudo para a tua bênção. Que possamos estar nos pés da tua palavra, nós vimos ao teu louvor, e logo mais a mensagem que o teu servo fale aos nossos corações através desse, que esses louvores possam vir ao trono da tua graça com a nossa história. Abençoa-nos ao decorrer desse tudo, seja feito, seja para a glória e honra do teu nome. E em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos, pedindo as bênçãos do Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos ficarem um pouquinho ainda em pé, né? Nós vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. O hino de número 200. Eu não sei se eu vou conseguir dirigir esse hino aqui, mas os irmãos me ajudem, né? 279, irmãos, a doce luz. 279. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. 279. Está
mensagem deste hino tem um pouco a ver com o que nós vamos falar com os irmãos hoje à noite, né? Os irmãos podem sentar. Nós vamos agora ouvir o hino pelo nosso irmão Túlio. Enquanto ele toca este hino, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Os irmãos têm a liberdade de entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, podendo te louvar e te adorar. E também, por meio dos dízimos e das ofertas, ó Deus, poder te louvar, te adorar, contribuir na tua obra e, ó Deus, fazer assim aquilo que te agrada. Abençoa, Deus, nos dá sabedoria, que utilizemos esse recurso para a obra, para a salvação das almas, que sejamos realmente sábios, ó Deus, e usemos da maneira que o Senhor se agrada. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. 398. 398, irmão Adilson foi mais rápido agora, né? 398. Primeira, segunda e quarta estrofes. 398, primeira, segunda e quarta. Sou feliz.
aqui sorrindo. É aquela satisfação, irmãos, que nós temos de saber, irmãos, que nós somos de Jesus, irmãos, né? E isso, eu estava até comentando com o irmão Adilson Simões, né? Isso é algo especial na nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque no final é a gente e Deus sozinho. Ninguém vai poder fazer parte da nossa partida, né? Se você cair num hospital, que nem agora com essa pandemia, e você fica naquele hospital, se você tiver Jesus, você não está sozinho. Mas se você não tem Jesus, você está sozinho ali naquele lugar. É verdade, irmãos. E ter Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Dá para a gente enfrentar o que for, porque Ele está com a gente. E por isso o Horatio Gales Spafford, né, escrevendo esse hino, ele traduziu esta realidade. Ele é feliz. Embora o diabo o assalte, o ataque, né, o pecado dele mesmo, que ele comete contra Deus, embora todas as coisas, irmãos, ele é feliz, porque ele tem Jesus no coração. E ele não está sozinho e nunca estará neste mundo sozinho, porque o Senhor está com ele. Então, irmãos, é importante nós entendermos, né, o que nós estamos cantando. Tem um verso lá em 2 Crônicas, abra sua Bíblia, 2 Crônicas 34:14. Eu até anotei aqui no meu cantor cristão, né? 2 Crônicas 34:14. Página 472. 34:14. É mais para frente. Diz assim o versículo 14. Segunda Crônicas 34:14. Então não tem nada a ver com o que eu estou pensando aqui. A impressão que seria 7:14. Hã? 7:14. 7:14, né? É, isso que eu mais consigo. É esse mesmo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, irmãos, vou até anotar aqui, mudar isso aqui, porque é 7:14. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos, que está conosco. E Ele prometeu que Ele ouviria a nossa oração, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. O sarar a nossa terra aqui, irmão, nós não somos agricultores, né? Mas é consertar as coisas na nossa vida, irmãos, né? Ele vai fazer isso. Mas a gente tem que, como diz, se humilhar, orar. E a arma do crente, estava falando com a Ana na hora que nós estávamos indo para cá, a arma do crente é a oração, irmãos. Não tem outra arma. A gente não tem força, só orar. Dobra o seu joelho e clama ao Senhor, e Ele ouvirá a sua oração. Muito bem, irmãos. Alguns avisos para os irmãos, né? Sábado que vem, às 9 horas, nós vamos ter a limpeza da igreja, né? Porque a igreja ela não está sendo utilizada na totalidade, então ali ela sempre fica limpinha, né? Mas sábado que vem nós vamos fazer uma limpeza aqui na igreja, e os irmãos que quiserem vir ajudar estão bem-vindos para ajudar a limpeza da igreja, tá bom? Não precisa de número, os que vierem, alguma coisinha pode ser feita, a gente limpa aqui a igreja, deixa a casa do Senhor bem limpinha, higienizada, para que os irmãos possam vir e adorar o Senhor sem nenhum medo e nem sem nenhuma preocupação. Como nós estamos aqui hoje à noite, sem nenhum medo e nenhuma preocupação.
Também os cultos estão sendo gravados pelo Facebook, os que estão assistindo pelo Facebook é ao vivo, e também pelo YouTube, que não é ao vivo, né? Eu vou ter que chegar em casa ainda e editar para depois mandar para o YouTube para dar acesso aos irmãos. Mas nós estamos então gravando e mandando para a internet os vídeos, né, para os irmãos. Né? Quarta e sexta-feira, culto de oração aqui na igreja, às 20 horas. Não mudamos os horários, a única coisa é que antecipamos um pouquinho, que terminava às 9h15, agora termina às 9 horas. Né? A gente está tentando terminar no horário estipulado. E os cultos da nossa igreja, às 9h30 até às 10h30 e às 19 horas até às 20 horas. E eu espero contar com os irmãos nos cultos da igreja, tá bom? Lembrando de nós, esse mês aqui, alguém lembra quem é o missionário desse mês? É o Luiz de Oliveira e a esposa dele, a irmã Zeneide, né? Então, esse mês aqui é eles que vão receber a nossa oferta missionária. Mais algum aviso que eu não dei? A irmã Nenê veio perguntar para mim se ia ter culto no lar, né? Mas eu falei que por enquanto não vai ter culto no lar, né? Não tem jeito, né? Mas as atividades que a igreja que ela pode ter são essas e a gente está respeitando isso. Ok? Muito bem. Então, irmãos, vou pedir nesse instante então que o irmão Juvenil faça uma oração pedindo a bênção do Senhor pela meditação na palavra do Senhor. Oremos para o irmão Juvenil. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo cuidado que tem tido para conosco, pela bênção de Deus de estar na tua casa nessa noite para a adoração, de termos a tua palavra em nossas mãos, ó Deus, para podermos vê-la e também, Senhor Deus, podemos ouvir a pregação da mesma. Nesse instante, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, no exercício da sua soberania, ó Deus, possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Temos um coração aberto, ó Deus, para receber a tua palavra e ainda darmos obediência em nossa vida. Eu peço agradecido em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nosso tema hoje, nosso título, né, do estudo é Nossa Luta. E eu não ia ler estes versos aqui, mas eu vou começar então a mensagem lendo estes versos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Se o irmão Adilson quiser fechar a porta, pode fechar, não tem problema não. O irmão pode também participar lendo a palavra de Deus e orando. Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 7, o texto narra o assassinato de Estevão, que foi assassinato mesmo. Eles mataram a Estevão a pedradas. E ele, pregando a palavra de Deus, ele fez, se os irmãos olharem no capítulo 7, ele fez um resumo da Bíblia, irmãos, para aquele povo. Irmãos, lembra que eu tenho falado na sexta-feira, na quarta-feira? Parece que as pessoas odeiam a Deus, irmãos. Parece que elas odeiam a Deus. E elas odeiam também os que representam a Deus aqui no mundo. Né? Se os irmãos observarem aqui no capítulo 7, o texto, né, nos fala aqui, o versículo 55 fala, no caso Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Se os irmãos observarem aqui, irmãos, Estevão estava falando a mesma coisa que Jesus falou para o sumo sacerdote, Júlio. A mesma coisa. Quando o sumo sacerdote falou: eu te conjuro perante o Deus vivo, que você diga quem você é. E Jesus falou isso, que ele estaria à mão direita de Deus. E olha o que Estevão fala aqui. E ele viu os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mesma palavra, irmãos. E olha, irmãos, quando Jesus falou o que ele falou lá para o sumo sacerdote, em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 64, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: tu o dissestes, digo-vos porém isto, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Praticamente a mesma palavra, que Estevão viu os céus abertos e o Senhor Jesus à direita de Deus. E olha a consequência dessa palavra, irmãos, aqui no Mateus capítulo 26. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. E as pessoas começaram a cuspir no rosto de Jesus, dar-lhes punhadas e esbofeteava ele. E olha o que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 7, quando ele acabou de falar isso, que ele tinha visto Jesus em pé à mão direita de Deus. Eles começaram a gritar com grande voz, tapavam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra Estevão. Então, irmãos, a gente percebe que as pessoas, elas estão com ódio no coração por Deus, irmãos. E consequentemente, por quem representa Ele aqui. E quem é que representa Deus aqui? Você e eu. As pessoas, elas não vão nos amar, irmãos. Elas podem nos suportar. Se você fosse incrédulo, você me suportaria, mas não concordaria comigo e não nutriria amor por mim, porque eu represento Deus, e no caso você representa Deus. As pessoas não vão gostar de você, a não ser que, como é o nosso tema hoje aqui, a não ser que você ceda, a não ser que você ceda, porque é o que muitos crentes estão fazendo. Eles estão cedendo, deixando de viver a vida espiritual para viver uma vida carnal. Mas é isso, irmãos. As pessoas, elas odeiam a Deus. Quando você era incrédulo, você odiava a Deus, irmão. Por isso que hoje de manhã eu falei, viu, irmã Marilene? Eu falei hoje de manhã. A nossa conversão, ela tem que ser um parâmetro, um marco na nossa vida. Como Paulo, quando encontrou com Jesus na estrada de Damasco, foi um marco na vida dele. Toda vez que ele falava, tenho certeza, ele falava: o dia que eu estava indo para Damasco, para prender os crentes nas prisões, eu encontrei Jesus no meio do caminho, e ali ele me converteu. Ali ele me converteu. Irmãos, todos nós precisamos ter esse parâmetro na nossa vida, irmãos, para que a gente possa entender o que aconteceu comigo, com a minha vida, para que eu possa continuar trilhando esse caminho até o dia que Deus quer. Agora, tem muitos crentes que estão cedendo. Eu não quero antecipar a mensagem aqui, mas estão cedendo. Então, nós temos que lutar, irmãos. O título, que é o tema também, é a nossa luta. Nós temos que lutar. É uma luta, irmãos.
É uma luta. Hoje de manhã também eu mencionei com os irmãos que nós temos 3 inimigos. 3 inimigos. Nós lemos em vários textos, nós lemos as informações que a palavra de Deus nos dá. Nós temos o diabo, a nossa carne e o mundo. São os nossos inimigos, irmãos. Nós somos atacados por esses 3 inimigos. Por esses 3 inimigos. E lembrando também o que eu falei anteriormente, quando Jesus estava lá pregando, né, em Mateus 8:23, pode abrir sua Bíblia lá, em Mateus 8:23, quando Jesus estava pregando lá, assim que ele ministrou aquela multidão, ele chama os discípulos e ele fala para os discípulos, um pouquinho antes, ele fala para os discípulos que eles deveriam entrar no barco e atravessar o mar para o outro lado. E ele entrou no barco, os seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e Jesus continuava dormindo. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer, que perecemos. E Jesus, então, falando com aqueles discípulos, ele disse: por que vocês temem, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus tinha que ter muita paciência com as pessoas, viu, irmãos? Como ele tem comigo e com você também. Porque às vezes ele está falando: olha, faz assim, e a gente quer fazer de outro jeito. Irmãos. E ele tem uma paciência. Esses discípulos aqui viram tanto. O texto aqui fala que ele tinha feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eles tinham visto o milagre. Eles tinham visto lá em Caná da Galileia a transformação da água em vinho. Eles tinham visto pessoas com problemas sérios de saúde serem limpas, serem curadas. E eles ainda falam uma coisa desta: que homem é este, né? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Então Jesus tinha muita paciência com as pessoas, irmãos, muita paciência, né? Eles atravessaram o mar, no versículo 28, saíram lá na província dos Gergenos, né? Para os irmãos terem uma ideia, esse lugar onde eles foram é chamado de Gerasa, fica a aproximadamente 60 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia, né? E a extensão dessa cidade, ela pegava um pedaço do litoral leste do Mar da Galileia. E ali naquele litoral havia uma aldeia, uma pequena aldeia, que tinha, o nome dela era Quersa, mas as pessoas davam o nome dela também para Gerasa, por causa da cidade, que era um município, vamos dizer assim, o município de Osasco aqui, tem um bairro ali, o Jardim São Vítor, né? Então, é Osasco, né? Então eles chamavam assim. E por isso, algumas traduções chamam de, como o texto fala aqui, né? Onde que eu peguei aqui? Em 8:23, né? Aí eles saíram lá do outro lado, na província dos Gergesenos, né? É o versículo 28, irmãos, do capítulo 8 aqui, né?
Então, gergesenos ou os gadarenos, né? Gadarenos. Então às vezes você vai encontrar uma tradução que fala gadarenos, né? Porque no capítulo 5 de Marcos, versículo 1 e 2, é a mesma menção do texto, só que Marcos aqui, ele faz especifica, porque em Mateus fala de 2 endemoniados, né? Mas por quê, irmãos? Porque naquela região ainda existe até hoje um grande precipício íngreme, e abaixo daquele precipício onde tem as ondas onde as ondas batem, foi formado várias cavernas, e muitas pessoas pobres que não tinham onde morar, e também doentes, principalmente gentílicas, né? Eles costumavam morar naquelas cavernas, né? Que também era usada como sepulcro, né? Naquela região ali, no precipício ali, onde os porcos se lançaram para o mar e morreram, né? Onde os porcos se lançaram para o mar e morreram. Então, ali em Mateus é mencionado 2 endemoniados, mas Marcos, no capítulo 5, menciona um, porque esse um que é o importante. Foi o que se converteu. De 2 que foram livres, um deles se converteu, né? O texto até narra aqui que ele depois de convertido, ele participou de uma refeição com o Senhor Jesus Cristo, né? No capítulo 5 ainda de Marcos, narra isso aqui no versículo 16, fala: e os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse ir com ele, né? Ou estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Como teve misericórdia de ti. Os irmãos lembram, irmãos, que eu falei para os irmãos que no nosso relacionamento deve ser amor e misericórdia, irmãos. Não posso ser juiz, julgar alguém. Deixa Deus cuidar das pessoas. Se tem alguém que te faz mal, não julgue aquela pessoa. Não queira ser o juiz dela. Deixe Deus cuidar dela. Deixe Deus cuidar dela. Você viva com amor e misericórdia, porque Deus te trata com amor e misericórdia. Aquele homem, o texto não fala, a Bíblia não fala por que ele estava naquela situação, mas eu imagino, irmãos, a situação daquele homem, que não era uma situação fácil. Se os irmãos estudarem a vida dele, vai ver que a vida dele era difícil. E ele tinha parentes, porque Jesus fala: vai para a tua casa, para os teus. Então ele tinha gente. Ele tinha lá, não sei, esposa, pai, mãe, ele tinha. E Jesus mandou ele voltar para lá. Volta para lá. Já imaginou, irmãos? Plagiando aqui o pastor Cláudio Duarte, quando ele estava falando sobre isso, ele disse que esse endemoniado foi chegando, esse endemoniado, né? Foi chegando em casa, o pessoal olhando: quem será? Vestido agora, não andava mais pelado, né? Vestido agora, né? Irmãos, Deus mudou a vida daquele homem que vivia no inferno, e Deus mudou a vida dele. E ele foi naquele lugar só para isso, porque imediatamente depois que ele fez isso, olha o versículo 18 de Marcos: entrando no barco, voltou. Ele foi para lá, desceu lá, libertou aquele homem e voltou embora. Ele
foi lá só por causa daquele homem endemoniado. Só por causa disso, irmão. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o nosso tempo. Ele sabe o nosso tempo. O Euzi não está aqui. Mas o Euzi se converteu com 57 anos de idade. Ele viveu 57 anos longe de Deus, irmão. Até que o Senhor tocou no coração dele e ele converteu ao Senhor Jesus Cristo. Se o Euzi estiver me assistindo, vai confirmar o que eu estou falando. Então, irmãos, nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele conhece tudo na nossa vida. E Ele sabe das nossas lutas. Mas nós temos que lutar. O bom combate, como um bom soldado de Cristo. Porque se você esmorecer e ceder, Deus não vai ser honrado e você vai ser triste. Porque o pecado entristece a vida das pessoas. O pecado não é prazeroso. Talvez inicialmente ele é, mas depois ele traz tristeza e sofrimento. Então nós temos que lutar, irmãos, contra o diabo, a nossa carne e o mundo. E o Senhor Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos e também para nós hoje. Porque nós temos que lutar contra uma filosofia totalmente errada, irmãos. Totalmente errada. Essa filosofia, ela diz que seguir a Jesus é ter uma vida cheia de alegria e bens materiais. A gente percebe isso no mundo. As pessoas até pensam assim: eu vou na igreja porque eu estou querendo melhorar de vida. Porque eles estão relacionando isso com ser crente, ser bem de vida e ser feliz. Só que se os irmãos observarem aqui, quando eles passaram para o lado do mar, assim que eles entraram no barco, um grande temporal se levantou. Esse temporal são as tempestades da nossa vida, irmãos. E eles tinham acabado de passar por aquele temporal, eles desceram na praia, já veio lá outro endemoniado lá para perturbar. Essa é a vida do crente, irmãos. Nós passamos por tempestades acima de tempestades, lutas acima de lutas. Vai ser sempre assim, irmãos. E por isso nós temos que lutar. Os discípulos, eles estavam sendo moldados para lutarem pela fé que uma vez eles tinham recebido. A fé em Cristo, a fé em Deus, a fé que você tem e que você deve batalhar por ela. Então, a gente pode entender que nesse pano de fundo do que eu estou falando aqui, existe uma luta espiritual, irmãos. Existe uma luta espiritual. Não tem crente que não passe por lutas. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá para os nossos irmãos no passado, capítulo 6 de Efésios, versículo 12, ele fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, aqui no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que nós lemos sobre a vida de Estevão, irmãos, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui o último versículo, 60. Olha o que o último
versículo diz: e pondo-se de joelhos, clamou, orou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele morreu perdoando, irmãos, os que o maltratavam. Ele morreu perdoando. Por isso que eu falo, amor e misericórdia, irmãos, é o que deve reger a minha e a sua vida para com as pessoas que vivem ao nosso lado. Amor e misericórdia. Amor por quê? Porque tudo que nós passamos, se eu não tiver amor, eu não vou suportar. Porque o que faz a gente suportar é o amor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, irmão Juvenil, tudo suporta. E misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você não só ter dó daquela pessoa, mas você querer ajudá-la na situação que ela está. Porque Deus não teve só dó de nós, irmãos. Ele providenciou um meio de uma solução para as nossas dificuldades. Uma mão se estendeu para nós. Ele estendeu a sua mão para mim e para você. E é isso que a gente tem que entender. Então, como diz o texto aqui, exatamente o que nós temos que entender: que Deus, Ele nos trata com amor e misericórdia, e nós devemos fazer a mesma coisa, né? Dentro do que nós estamos aqui em Marcos capítulo 5, né? Nós vemos aqui em Marcos capítulo 5, aquele homem que foi atingido pela misericórdia de Deus, ele rogou ao Senhor, quando o Senhor estava subindo no barco: Senhor, me permite te seguir, andar com o Senhor. Porque naquele tempo, irmãos, era costume fazer isso. Eles abandonavam, estavam trabalhando, largavam tudo e iam, seguiam. Hoje é um pouco diferente as coisas. Mas então não é tão diferente assim, porque quando uma pessoa aceita Cristo, ela vem para a igreja, ela vem fazer parte da igreja, né? Nós não podemos ser desigrejados, irmãos. Como eu ouvi essa semana alguém falando que era desigrejado. E o motivo de eu dizer para os irmãos isso é que a igreja é um lugar de refúgio, é o meu aprisco seguro, é onde eu vou estar com os meus irmãos e irmãs protegidos. E se eu ficar sozinho, eu vou ficar acessível aos ataques de Satanás, e ele pode até me prejudicar por causa disso, porque eu estou sem proteção. Então a igreja ela é um meio de nós estarmos protegidos. Naquele tempo, aquele homem, assim que ele confiou em Cristo, foi salvo e libertado, ele falou: Senhor, deixe-te seguir, deixe-me ir com o Senhor. Jesus, porém, disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia a eles o que Deus fez por você. E é interessante que depois, quando o texto fala que Jesus voltou lá em uma outra oportunidade, e uma grande multidão estava lá, porque lá tinha um missionário, que como Paulo, falando para as pessoas: olha, eu estava indo para Damasco, lá em Damasco, entre chegar em Damasco, no meio do caminho, eu encontrei Jesus, e Ele me explicou tudo, e me salvou, perdoou os meus pecados. Também este homem: olha, eu vivia lá no sepulcro, naquelas cavernas, todo mundo sabia, eu andava pelado para todo lado lá, correndo atrás das pessoas, batendo, machucando as pessoas. Ninguém queria saber de mim, nem a minha família.
Jesus atravessou o mar da Galileia para vir me socorrer. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus atravessou o mar da Galileia para socorrer aquele homem, para perdoar os pecados dele e salvar aquele homem. E ele podia falar isso para as pessoas. Tanto é que uma multidão, quando Jesus voltou lá, foi lá para ouvir Jesus, porque ali tinha um missionário para pregar a palavra de Deus às pessoas. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que a gente lute. Nós não estamos aqui para lutar contra as pessoas. Você não pode encarar ninguém como teu inimigo ou inimigo. Você tem que encarar as pessoas com amor e misericórdia, mesmo que elas te matem. Estevão, Senhor, perdoa-as, não lhes impute esse pecado. Até na hora de morrer ele estava perdoando as pessoas. E nós, irmãos, não podemos ser melhores do que Estevão, não, irmãos. Porque eu não sou e você também não é. E se ele fez, nós temos que fazer a mesma coisa. É a luta que nós temos. Então, por ordem aqui agora, irmãos, vamos ver aqui nosso primeiro inimigo, que nós temos que lutar. E ele é real, viu, irmãos? Ele é real. Não é um personagem fictício, uma história com ele. Ele é real, ele é uma pessoa. E uma das coisas que ele quer até é que você o ignore, que você até ache que ele não existe, porque é isso que ele quer. Ele vai ter mais liberdade ainda de trabalhar na tua vida, mais liberdade ainda. Nós precisamos conhecer um pouco disso. Ele, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, ele odeia o homem. Eu já falei aqui, Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Por que Satanás caiu e se tornou diabo? Porque ele quis ser semelhante a Deus. E ele caiu. E isso ocorreu antes de Deus fazer o homem. Logo, em seguida, Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, irmão Túlio, Ele fez o homem à imagem dele, a imagem e semelhança dele. Aquilo que o diabo queria para ele, o que Satanás queria para ele, ou Lúcifer, antes de pecar, Lúcifer queria para ele, Deus deu para você e para mim. Por isso que nós, irmãos, somos alvo das armadilhas de Satanás, porque ele quer destruir a minha e a sua vida. Ele quer destruir, porque ele nos odeia. Ele nos odeia literalmente, irmãos. Ele quer a nossa destruição total. Ele quer tirar a sua comunhão com Deus. Ele quer tirar a sua alegria espiritual. Eu não estou dizendo carnal, irmãos, que essa alegria carnal ela não vale nada, porque Paulo estava na prisão. E a Bíblia até fala no lugar mais profundo, onde corre o esgoto, e eles estavam amarrados com correntes. Ali, qualquer pessoa presa naquela circunstância estaria chorando, estaria lamentando, estaria resmungando, estaria maldizendo. Mas o que Paulo estava fazendo ali, irmãos? Cantando louvores a Deus. Cantando louvores a Deus, irmãos. Porque, irmãos, a nossa posição em Cristo, ela independe do lugar e da situação em que eu estou. Ela independe. E eu vou ser uma pessoa realizada em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nós cantamos aqui aquele hino, irmãos, que fala: se eu morar
uma casinha de sapé, com Cristo ali. Alguém lembra o que é? É céu para mim. É céu para mim. Olha, irmãos, será que é só cantar? Ou realmente eu creio nisso? Então, eu tenho que entender que o diabo, ele me odeia, ele odeia todos os homens e quer sua destruição total. Ele trabalha incansavelmente para que isso aconteça, irmãos. Eu tenho um texto aqui de Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 12, né? A palavra de Deus diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem quem? O diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Olha a ação do diabo, irmãos. Ele trabalha na vida das pessoas, para elas não crerem, porque ele quer a destruição dessas pessoas. Eles querem que as pessoas não se arrependam dos seus pecados, e que não creiam em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Ele trabalha para isso. Em João 8,44, a palavra de Deus fala que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, irmãos, e ilude as pessoas. Ele oprime as pessoas. Lá em Atos 10, irmão, versículo 38, a palavra de Deus fala que ele oprime as pessoas. E em Efésios capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus fala que eu tenho que resistir ao diabo e às suas ciladas, para ser livre dos laços do diabo, como o apóstolo Paulo fala para os crentes em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. E olha, irmãos, o diabo pode ser vencido. Ele é um grande inimigo, irmãos, mas ele pode ser vencido. Basta você se submeter a Deus e tomar uma firme posição contra o diabo. Nesta parte eu vou encerrar com Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: sede, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós podemos vencer o diabo. É só nos submetermos a Deus e tomarmos uma firme posição contra o diabo, e ele então fugirá. Então esse é o nosso primeiro inimigo que nós temos. Você e eu, nós somos alvo dele. Nós lemos Efésios, não lemos Efésios 6,11, mas fala que ele arma ciladas para nos destruir. Mas se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de você. É o meio de vencer o diabo, irmãos. É isso, submeter-se a Deus, deixar Deus controlar a sua vida, os seus pensamentos, as suas palavras. E aí você vai poder resistir ao diabo e ele não vai prevalecer sobre a sua vida. No próximo culto, nós vamos falar do segundo inimigo, a nossa carne. A nossa carne. Eu queria falar dos três hoje, mas o nosso tempo já se foi. Então vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Meu amado, minha amada, eu sei que você está em grande luta. Você está em grande luta. Mas você pode ter a vitória. Eu sei que você está em luta, mas você tem que se submeter a Deus, deixar Deus dirigir a sua vida. Não confie na sua força, porque você não tem. Não confie na sua inteligência, porque ela é limitada. Confie em Deus. Confie no Senhor. Ele está controlando tudo. Até esta pandemia está no controle de Deus. Confia no Senhor. Se submeta ao Senhor e deixe Deus dirigir a sua vida. E este inimigo que nós temos, o
inimigo das nossas almas, Satanás. Ele será derrotado. Obrigado a Deus por podermos nesta noite meditar na Tua Palavra. Eu oro a Deus em favor de cada um dos irmãos que estão aqui hoje à noite. Eu sei que todos enfrentam lutas, também aqueles que nos assistem. E eu quero neste momento, a Deus, desafiar estes amados a se submeterem ao Senhor e deixar o Senhor dirigir as suas vidas. Porque certamente o Senhor dará condições para resistirmos ao diabo, não cedermos às suas tentações, às suas sugestões. Então, em nome de Jesus, ele fugirá de nós. Eu agradeço a Deus e peço a bênção do Senhor por esta semana. Hoje é o primeiro dia desta semana. Que o Senhor nos abençoe esta semana, nos dando vitória contra os nossos inimigos. E hoje nós aprendemos que nós temos um inimigo que é o diabo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ouvir um hino pelo irmão Túlio, pelo instrumento, né? Enquanto ele toca este hino, nós estamos encerrados. Deus abençoe e uma boa semana debaixo das bênçãos do nosso Deus.